E aí, povo de Deus, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. Sejam muito bem-vindos ao podcast do Jonas. E você está ouvindo o nosso programa Os Nossos Irmãos Perseguidos. Nesse programa nós sempre lemos e comentamos aqui alguma notícia relacionada aos nossos irmãos perseguidos, com aquela premissa de que não existe a igreja livre e a igreja perseguida. Existe a igreja do Senhor. E se os nossos irmãos eles estão sendo perseguidos, então nós também estamos sendo perseguidos. E então a ideia aqui é promover um olhar nosso cada vez mais claro sobre os nossos irmãos que sofrem perseguição por esse mundo, nos levar a orar por eles, nos levar a querer conhecer mais, a querer ajudar, a talvez você se inscrever aí para ser um voluntário no Portas Abertas, enfim, em tantos grupos missionários que nós temos à nossa disposição. Então, esse é o nosso principal objetivo e hoje nós vamos ler então mais uma notícia ali do Portas Abertas. E a notícia, ela diz assim, ó. Crianças cristãs são recrutadas pela guerrilha na Colômbia, pertinho aqui da gente. Notícia do dia 17 de fevereiro de 2025. Então, notícia do dia de ontem. A notícia diz assim, ó. Eles já o haviam sentenciado. Lembra Pedro, que revive a memória do dia em que um grupo ilegal levou o filho. Tanto a família quanto o jovem eram cristãos e frequentadores regulares da igreja. A família não denunciou porque o grupo avisou a comunidade para não falar sobre isso com ninguém, acrescentou Pedro. Esse é apenas um dos inúmeros testemunhos angustiantes que destacam uma realidade devastadora. O recrutamento forçado de menores, um crime de guerra inegável que persiste na Colômbia. Grupos armados ilegais recrutam e exploram sistematicamente menores, usando-os como combatentes, informantes, colhedores de coca ou recrutadores de outras crianças. Somente em 2024, a Defensoria Pública registrou 282 casos de recrutamento forçado de menores. As comunidades indígenas são desproporcionalmente afetadas, compreendendo pelo menos 50% das vítimas, segundo a Defensoria Pública. Em 24 de dezembro de 2024, um caso chocou a nação quando a FARC assassinaram um menino de 15 anos em El Plateado. Após ele se recusar a se juntar às suas fileiras, o menino foi levado de sua casa para ser recrutado. Ele escapou, mas foi brutalmente morto com 4 tiros, disse Frederico Mejia, comandante da 3ª Divisão do Exército Nacional. As táticas que os grupos armados usam para recrutar menores evoluíram. Em regiões assoladas pela pobreza e com poucas oportunidades de educação ou emprego, eles atraem os jovens com falsas promessas de fuga da dificuldade. O pastor Salomon, que serve no Pacífico colombiano, uma região profundamente afetada pela crise, explica. Os grupos vendem sonhos, eles prometem a emoção de dirigir barcos ou motocicletas e oferecem dinheiro. Quando os jovens querem sair, é tarde demais. Armand Júnior, que trabalha em uma escola cristã em uma zona de conflito, descreve uma realidade assustadora. Os meninos são forçados a treinar com paus como se fossem armas, e as meninas são ensinadas a cozinhar em grande quantidade. Aqueles que se recusam a participar são forçados a deixar as suas comunidades. Até mesmo crianças de 5 a 10 anos são doutrinadas em escolas onde os professores estão ligados a esses grupos armados. E a igreja, ela é alvo. Embora o recrutamento forçado afete tanto cristãos quanto não cristãos, pastores e líderes evangélicos alertam que crianças de famílias cristãs são especialmente vulneráveis. Explica o pastor Salomon. Recrutar jovens das igrejas não só fornece mão de obra para esses grupos, mas também intimida a comunidade da igreja. As igrejas muitas vezes representam uma ameaça direta aos grupos ilegais, cujas atividades incluem tráfico de drogas, contrabando de armas e prostituição. Esses grupos mantêm uma vigilância rigorosa sobre as igrejas para garantir que seus ensinamentos não interfiram em suas operações. Igrejas que denunciam o recrutamento forçado ou oferecem programas para apoiar os jovens em risco
como aqueles que combatem vício ou a prostituição, frequentemente se tornam alvos da violência. Para as meninas cristãs, o perigo é ainda mais grave. Além do recrutamento forçado, elas estão em maior risco de violência sexual. Às vezes eles se apaixonam pelas meninas nas igrejas e por causa da crença de que elas são mais puras ou inocentes, eles querem ir atrás delas, observou também o pastor Salomon. Em meio a essa realidade sombria, o Portas Abertas está trabalhando incansavelmente para trazer esperança às famílias cristãs, sob ameaça. A organização fornece ajuda humanitária, apoio emocional e espiritual e cuidado pastoral para ajudar as comunidades a enfrentar esses desafios e reconstruir suas vidas. Além disso, Portas Abertas documenta casos de recrutamento forçado e advoga junto às autoridades para fortalecer as medidas de proteção e prevenção para crianças em zonas de conflito. Aqui nós temos um adendo no final dessa notícia, que os nomes, tanto do pastor Salomon quanto da irmã Júnia, eles foram alterados com certeza por motivo de segurança. Né? Então nós estamos aqui diante de uma notícia tão distante para nós, que vivemos aqui no Brasil, num contexto de um nível alto até de liberdade religiosa. Óbvio que há em algum nível uma perseguição, muitas vezes cultural e muitas vezes velada, mas os nossos irmãos ali na Colômbia, e não só a igreja ela tem sido alvo por tentar ajudar de alguma forma essas crianças, esses adolescentes, como nós lemos aqui, mas outras pessoas ali, outras crianças, né, adolescentes ali na Colômbia também são alvos, então, desse recrutamento forçado para que as crianças e adolescentes, os jovens, eles se tornem combatentes ali, né, da guerrilha, ali daquela guerra civil, né, ali na Colômbia. Então, que essa notícia ela não venha simplesmente nos desanimar ou nos entristecer ou nos chatear, mas que ela possa servir de combustível para que nós possamos sempre falar dos nossos irmãos perseguidos, sempre levantar essa bandeira dos nossos irmãos, e não só levantar uma bandeira, mas ajudar ativamente, passivamente. Às vezes você pode ajudar compartilhando uma notícia, divulgando isso, falando com outras pessoas. Às vezes você pode ajudar ativamente aí com recursos, com dinheiro, sendo enviados aí para alguma instituição, algum projeto missionário que você conheça, ou quem sabe o Espírito Santo pode te chamar para que você sirva como um missionário. Quem sabe não foi para isso que Deus ele te criou, para ser um evangelista, um missionário nessas situações tão adversas. Então que isso possa mexer conosco pelo Espírito Santo de Deus e que nos leve a falar com o nosso Pai sobre os nossos irmãos e de fato levar isso a sério, de fato compartilhar com mais pessoas sobre e ajudar naquilo que o Espírito Santo nos propor. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha aí uma noite, um dia abençoado para a glória de Deus. E não perca, na próxima quinta-feira nós temos mais episódios aqui sobre os nossos irmãos perseguidos. Amém? Que Deus te abençoe.